de Neemias. Irmãos, quem já estudou um pouco da história da Bíblia, pastor Luciano já deu aqui na escola dominical um panorama bíblico. E nós já vimos aqui, por exemplo, a história do Velho Testamento. Os irmãos sabem que no ano de 586 a.C., a cidade de Jerusalém, a tribo de Judá, foi destruída por Nabucodonosor, pela Babilônia. O interessante é que Abacuque e alguns profetas já tinham profetizado sobre isso. Mas no ano de 586, Nabucodonosor entra em Jerusalém, depois de um cerco de muitos anos, e ele simplesmente dizima a cidade, destrói a cidade, e como sempre leva cativo, bem antes, alguns doutos, e deixa lá apenas os servos, a plebe, e um pessoal na mais completa miséria. Se você, por exemplo, ler o Velho Testamento, você vai ver que esse cativeiro durou quantos anos? 70 anos. E quando Ciro ascendeu ao trono da Média Pérsia, ele então mandou de volta a primeira leva de judeus para Jerusalém com Zorobabel, depois de 70 anos. Quando Zorobabel chegou em Jerusalém, ele encontrou a cidade destruída, e veio com ele na segunda leva Esdras. Mas na primeira leva de Zorobabel, eles começaram a reedificar o templo. Por quê? Porque o templo era o símbolo de unidade e de graça no meio do povo. É por isso que todo o processo de reconstrução tem que começar primeiro pelas coisas de Deus. Se você não reedificar o altar do Senhor na sua vida e na sua família, tudo será em vão. Todo o seu esforço, tudo que você quiser fazer, vai dar com os burros na água. O texto diz que o povo chega com Zorobabel e depois a segunda leva com Esdras, e eles então começam a reedificar o templo. E o interessante é que quando eles começam a reedificar o templo, os inimigos começam a se levantar e eles abandonam a reedificação do templo, porque eles começam a se preocupar com as suas próprias casas. E Deus então, irmãos, levanta uma dupla poderosa e perigosa de profetas, alavancado pelo profeta Ageu. Ageu tem uma palavra dura. Ageu se levanta, irmão, dizendo o seguinte: o que aconteceu com vocês? Abandonaram as coisas de Deus para cuidar das suas próprias casas? Vocês estão aí emperequetando, apainelando as suas casas, enquanto a casa do Senhor está em ruínas? E Ageu, irmãos, tem uma palavra dura para o povo, porque é sempre assim, meu presbítero. A gente começa a edificar as coisas de Deus, as coisas começam a caminhar bem, e a gente se esquece de Deus. É ou não é? Parece que quando Deus começa a prosperar o povo só pensa nas coisas deles mesmos. E Ageu, irmãos, deu uma palavra muito dura. Ageu foi um profeta fiel ao Senhor, e por causa da profecia de Ageu, o povo então caiu em si, e de repente eles voltaram à reedificação do templo, e o templo foi terminado, e o povo fez uma grande festa com um grande escriba e escritor, que os comentaristas dizem que escreveu todos esses livros ao longo desse tempo, Esdras, um douto, um homem inteligentíssimo, doutor da lei, alguém que tinha um conhecimento profundo das coisas de Deus. E esse Esdras, escriba, sacerdote, ele vai para Jerusalém e comanda essa restauração do templo até o final. Agora preste atenção. No ano de 435 antes de Cristo, o rei Artaxerxes, ele manda de volta a Jerusalém a terceira leva de habitantes com Neemias. Mas se você fizer a conta, uma conta rápida, 586 menos 435, 151 anos. Em 151 anos, irmãos, desde a destruição de Jerusalém até a chegada de Neemias, nenhuma pedra, nenhuma porta foi recolocada nos muros. Em outras palavras, irmãos,
Eles edificaram o templo e está certinho, as coisas de Deus precisam vir em primeiro lugar, mas eles se esqueceram de que naquele tempo a dignidade, a unidade e a segurança de um povo era representado pelos muros da cidade. E uma cidade que não tivesse muros era uma cidade aberta a todo tipo de inimigos e todo tipo de incursão daqueles que saqueariam a cidade. E outra coisa, toda cidade que não tivesse muros seria opróbrio, vergonha, vexame diante das nações. Pastor, quantos anos o povo ficou dentro daquela cidade no estado de miséria e abandono porque se esqueceram, ou pelo menos não se levantaram para reedificar os muros? 151 anos, 3 gerações. Mas de repente, queridos, chega em Jerusalém a terceira leva de pessoas, de judeus, e de repente Neemias veio com eles. Neemias teve um trabalho gigantesco. Neemias teve algo nas mãos que talvez um homem comum desistiria. Por quê? Porque se levantaram contra Neemias situações que de repente nos fazem desanimar, abandonar, declinar e amargurar a nossa alma. O interessante, irmãos, que quando Neemias chega em Jerusalém com uma obra grandiosa para realizar, se levantaram algumas situações para que ele pudesse abandonar a obra, para que ele pudesse desanimar da obra, para que aquilo que Deus colocou no coração dele se esmorecesse. O interessante, irmãos, que ao longo da nossa vida, e você há de concordar comigo, existem algumas situações que teimam em roubar a nossa paz. É ou não é? Circunstâncias, irmãos, que nos acometem, que se nós não cuidarmos, elas nos paralisam, nos amarguram, nos fazem desistir, nos fazem desesperar com respeito à vida, nos fazem abandonar o trabalho, nos fazem abandonar a igreja e nos fazem decepcionar com Deus. Circunstâncias, queridos, que nos assaltam e que teimam em nos tirar a paz. Que paz? A paz que você já recebeu de quem? De Cristo Jesus. Porque Jesus já disse: deixo-vos a minha paz, diferente da paz do mundo. A paz do mundo é passageira, é efêmera, é circunstancial. Mas a paz que Cristo dá é eterna, é verdadeira e é ultra circunstancial. Mas cá para nós, existem algumas situações, ou não existem, que teimam em nos roubar a paz. Circunstâncias, queridos, que nos acometem a vida, que de repente nos desafiam a manter essa esperança e essa alegria. Pastor, por que hoje existem tantos livros escritos sobre Neemias, principalmente sobre liderança? Porque Neemias, irmãos, é um exemplo e um modelo de um homem que foi assaltado nessas circunstâncias todas que eu vou elencar rapidamente para vocês, e ele as venceu. É um homem que tinha nas mãos uma obra grandiosa, e que se levantaram junto com essa obra um conjunto de circunstâncias para que ele pudesse desanimar, amargurar a alma e de repente dizer assim: quer saber de uma coisa? Vou largar isso. Talvez você esteja vivendo uma circunstância dessa na sua vida nessa noite. Talvez a sua vida nessa noite tenha sido assaltada por uma dessas situações e você está paralisado, angustiado, amargurado, impedido de avançar na caminhada cristã, porque alguma circunstância veio sobre a sua vida e você não está sabendo gerenciar esse negócio e a sua vida estacionou, parou.
Que circunstâncias são essas? Quais são as circunstâncias, irmãos, que Neemias vivenciou nesse diário, esse lindo e pequeno diário, cheio de riqueza, porque você pode ver que o livro de Neemias está escrito na primeira pessoa. Eu. É como se ele tivesse um diário, e é como se ele tivesse anotado tudo aquilo que Deus fez através dele, e ele anotasse num livro maravilhoso, e esse livro fosse preservado para mim e para você até hoje. Quais são as circunstâncias que Neemias viveu, que eu e você podemos facilmente vivê-las e que teimam inexoravelmente em tirar nossa paz e amargar o nosso coração? Que circunstâncias são essas, queridos, que Neemias viveu, experimentou, enfrentou ao longo do seu ministério em Jerusalém e ao longo dessa obra gloriosa que Deus colocou nas mãos desse homem para fazer? Que circunstâncias são essas? Eu quero rapidamente elencá-las. Quando eu leio o livro de Neemias, e confesso aos irmãos que eu já o li muitas vezes, já até escrevi sobre isso, inclusive no meu curso, um dos cursos que eu fiz, eu falei um pouco sobre o livro de Neemias. Quando a gente olha para o livro de Neemias, a gente vai ver que Neemias foi assaltado, irmãos, na sua vida em quatro circunstâncias, 4 situações que quando chegam, teimam em nos tirar a paz, deixar o nosso coração desesperado e angustiado. Pastor, que situações são essas? A primeira delas, irmãos, é quando as notícias são más. Veja no capítulo 1, por favor, comigo. Confira comigo, versículo 1 ao versículo 4. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Irmãos, a Bíblia diz que Neemias estava em Suzã, capital, à beira-mar do grande reinado de Artaxerxes na Pérsia. Neemias era um homem que nasceu no cativeiro, preste atenção nisso. Neemias não foi levado para o cativeiro. Por quê? Porque se Jerusalém foi assaltada por Nabucodonosor em 586, e Neemias volta em Jerusalém em 435, 151 anos, é claro que Neemias nasceu aonde? No cativeiro. Ele nasceu na Babilônia. Ele não conhecia absolutamente nada do estado das coisas. Ele apenas, talvez, ouviu falar. Ele apenas ouviu as histórias. E o texto diz, irmãos, que quando um dos seus irmãos chega, o texto diz, com alguns de Judá, na cidade de Suzã, a Bíblia diz que Neemias então se interessa, pergunta, questiona: escuta, como estão os meus irmãos na cidade de Judá? E aí, irmãos, a notícia que ele tem é estarrecedora. Versículo de número 3. Primeiro, Anani diz que eles estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Em outras palavras, irmãos, Neemias podia ouvir tudo, porque depois de 151 anos, ele pensava que talvez esse muro já estava sendo restaurado, mas não. E ele é assaltado, irmãos, com uma notícia avassaladora com respeito ao seu povo e à sua parentela. A primeira situação, querido, que teima em roubar a nossa paz e que Neemias foi acometido, é quando as notícias são más. É muito difícil você passar por essa vida e não tenha sido assaltado com uma notícia má. Não é verdade? De repente está indo tudo bem na sua vida,
De repente as coisas estão correndo relativamente bem, e você é assaltado, assolado, surpreendido com uma notícia estarrecedora, como aquele pai de família que vive na corda bamba e chega um dia em casa com aquele rosto cabisbaixo e diz para a esposa: querida, tive uma notícia hoje avassaladora no meu trabalho, estou demitido. Recomeçar tudo de novo, porque os sonhos de repente foram por água abaixo. Talvez seja a notícia de uma enfermidade, né? Hoje em dia está tão comum, né, irmãos? De repente está tudo bem na sua vida, você sente uma dorzinha, sente um negócio assim, vai no médico, ele pede um exame, aí de repente vem um diagnóstico sombrio, esquisito, difícil, e aí o sujeito te dá o diagnóstico e ainda joga na sua cara a seguinte pergunta, né, meu bem? O que vocês vão fazer agora? E aí você fica meio sem saber, porque você não espera. A coisa é surpreendente, é situação e circunstância que a gente não delineia, a gente não alinhava. É coisa da soberania de Deus, oculta, misteriosa. Mas de repente, irmãos, vem a notícia, e se essa notícia não for gerenciada muito bem no seu coração, ela pode te tirar a paz, ela pode te desesperar, ela pode amargurar o seu coração, ela pode fazer você até se afastar de Deus e da igreja. Philip Yancey tem um livro que eu li há muitos anos atrás, está lá no meu gabinete, impresso para quem quiser. O livro dele se chama Decepcionado com Deus, é um best-seller americano. Ele narra histórias, meu presbítero, de pessoas que foram alvos de circunstâncias assim, e que não conseguiram gerenciar isso na vida, e abandonaram a fé, decepcionados com Deus. Pastor, quando as notícias são más, qual é o antídoto que Neemias nos ensina? Versículo 4: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Irmãos, quando as notícias são más, a primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer é chorar, tá bom? Não é pecado chorar, porque tem uma turma legalista aí que até chorar você não pode. Parece que o sujeito é um super crente que não chora. Mas irmãos, coisa abençoada, a Bíblia diz que quando as notícias são más, a primeira reação de Neemias foi a mais humana de todas. O que ele fez? Chorou. Quando a gente olha para a Bíblia, irmãos, a gente vê que tem tanta gente na Bíblia que chora, né? Lê o livro de Jeremias. Se há um sujeito com lágrimas nos olhos, esse homem é Jeremias. Aliás, Jeremias, ele é conhecido pelos comentaristas, né, meu pastor, como o profeta chorão. Porque se você ler o livro de Jeremias, você vai ver que Jeremias chora, irmãos, se lamenta. Por quê? Porque ele viveu o cerco, a invasão e a destruição de Jerusalém debaixo dos seus olhos. Ele viu, irmãos, as mulheres grávidas com seu ventre aberto e os fetos jogados nas ruas. Ele viu. E Lamentações, ele fala que andava pelas ruas e ele via, irmãos, o horror do cerco, e ele chorava. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, não é falta de espiritualidade nem falta de fé chorar, viu? Amém? Homem que é homem não chora. Você já ouviu isso aí? Isso é do nosso pai lá no interior, né? Homem que é homem não chora. Pois eu vou te dizer uma outra coisa: homem que é homem chora. Sabe por quê? Porque o homem perfeito chorou. E ó, não foi uma vez só não. Várias vezes, pelo menos duas registradas nas escrituras,
dizem que Jesus chorou. Eu me lembro quando a minha Teresa teve o primeiro diagnóstico do câncer, em 2001, eu estava chegando para pastorear a igreja presbiteriana Betel, em Belo Horizonte, recém-formado do seminário. A minha Teresa tem o diagnóstico, do câncer de mama, e eu me lembro que o médico nos fez essa pergunta estapafúrdia, viu, meu doutor? Vê se isso é pergunta que um médico diz quando abre um exame e dá positivo. O que vocês vão fazer agora? Ele nos perguntou isso, para nós. Eu me lembro muito bem, irmãos, desse dia. Nós ficamos assim, estarrecidos, porque esperávamos que ele dissesse assim: olha, não preocupa não, nós vamos ajeitar aqui, eu vou encaminhar vocês ali, nós vamos fazer isso aqui. O sujeito olha para mim e fala assim: o que vocês vão fazer agora? Eu me lembro que nós chegamos em casa, nós morávamos na casa pastoral ao lado da igreja. Eu me lembro que quando nós chegamos em casa, a Teresa entrou para o quarto, irmão, chorou, deitou na cama e chorou. Eu me lembro que eu cheguei perto dela, me assentei perto dela, ela chorando e tal. Eu abracei e falei: meu bem, tenha medo não, fica com medo não, eu estou junto com você, estamos juntos, né? Vamos enfrentar isso juntos, nós vamos vencer, não tenha medo. Mas a primeira reação dela foi o quê? Choro. Ô irmão, chorar faz bem, viu? Sabia disso? Quanto tempo tem que você não derrama uma lágrima aí? Ah, pastor, porque lá em casa está tudo bem. Oh, aleluia! Então amém. Se está tudo bem, amém. Mas pelo menos uma lágrimazinha também diante de Deus, né? É bom. É bom para lubrificar os olhos e é bom para amolecer o coração. A Bíblia diz que quando Neemias recebe uma notícia má, a primeira coisa que ele faz é o quê? Chorar. Agora olha quanto tempo ele chorou. Olha aí. Chorei e lamentei por alguns dias. Ô choro doído, hein? Mas preste atenção numa coisa, irmãos. Se você ler os salmos, você vai ver que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Amém? O antídoto contra uma notícia má não é só chorar, porque senão é perigoso você ficar deprimido, de ficar chorando e não se levantar das suas lágrimas. Neemias não só chora não, irmãos. A Bíblia diz que ele chora, mas em segundo lugar ele ora. Orou, irmãos. Olha o que diz o texto: estive jejuando e orando. Neemias era um homem de oração. Sabe quantas orações escritas tem no livro de Neemias? 8 escritas, fora aquelas orações que ele deve ter feito e ele mesmo escreveu. Por quê? Porque Neemias era um homem piedoso, era um homem de oração, irmãos. E quando ele recebe uma notícia má, uma notícia inesperada, ele dobra o seu joelho e ora aquele que é o dono e o soberano de todas as coisas, porque notícias são más para nós, mas para Deus não. Eu sou assaltado com uma notícia má e inesperada, mas tudo está decretado pela soberania do nosso Deus, amém? E é por isso que Neemias ora. Ele se debruça diante de Deus, irmãos. Por quê? Porque a oração traz paz. Traz ou não traz? Quando você está com a alma angustiada, querido, a nossa sociedade moderna hoje, inclusive um autor do passado escreveu uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse que os cristãos do passado, meu doutor, quando ficavam angustiados, entristecidos, iam para a Bíblia orar. Hoje vai para o shopping, vai para o cinema. Mas ele diz que os cristãos do passado, quando eram assaltados com alguma coisa ruim, tudo corria para a igreja. Hoje parece que quando é assaltado com um negócio ruim, tudo foge da igreja. Mas Neemias, irmãos, nos ensina uma lição esplendorosa. Quando as notícias são más, a gente chora, porque a gente é humano, a gente tem sentimento. O cristão é uma pessoa com sentimento.
Por isso que a gente é gente que ri, gente que chora, que brinca, gente que celebra a vida, porque a gente não é um robô, não, a gente está cheio de sentimento dentro de nós, louvado seja Deus. Mas irmãos, quando as notícias são más, a primeira pessoa com quem você tem que falar é com Jesus. Oramos, eu e a Tereza, ela abraçada em mim, eu orei e falei: Senhor, o médico perguntou o que nós vamos fazer, nós não sabemos o que vamos fazer não, mas tu sabes todas as coisas. E Deus é tão bom, irmãos, que depois que a gente orou, Deus mostrou o médico, né, meu bem, o Bruno, um moço espetacular, que nos tratou com tanta distinção, viu? Um menino, um moço jovem, mas uma cabeçona, irmãos, uma clínica maravilhosa em Belo Horizonte, que tratava só de oncologia, só de mulheres. Deus nos direcionou esse moço, né, meu bem? Esse moço, irmãos, foi um anjo de Deus na vida da Tereza. Sabe por quê, querido? Quando as notícias são más, fale com Deus antes de falar com os homens. A gente às vezes sai, irmãos, desesperado, querendo resolver a coisa, e nós temos um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Você foi assaltado com alguma notícia má na sua vida, querido? Você está sendo angustiado por uma notícia inesperada? Dobre o seu joelho e ore. Fale com Deus, clame a Deus, que Ele é um Pai poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pede ou espera. Mas Neemias foi mais longe. O que ele fez ainda? Olha o que está escrito aí: estive jejuando. Tem muita gente que acha que jejum, irmãos, é para conseguir as coisas. Você está enganado. Jejum não é para conseguir as coisas. Jejum é para você se esvaziar de si mesmo e se encher de Deus. Jejum não é para você conquistar a casa própria. Jejum não é para você trocar de carro. Jejum não é para você comprar um sítio em Porto Rico. Jejum é para você dizer para Deus: Senhor, eu quero me esvaziar para que o Senhor me encha, para eu enfrentar essa situação adversa. Esse é o jejum da Bíblia. Sabe o que Neemias fez? Jejuou. Por quê? Porque as notícias eram más. O jejum, irmãos, é uma prática piedosa que até o Senhor Jesus fala sobre ela no Sermão do Monte. Lembra do pastor Luciano com o Sermão do Monte aqui nas quintas-feiras? 3 práticas piedosas que fundamentam a nossa vida: a oração, o jejum e a caridade. Jesus fala exatamente essas duas. E Neemias, sem o saber, era discípulo de Jesus, hein? Que ainda haveria de vir lá na frente. Quando as notícias são más, pastor, o que eu tenho que fazer para o meu coração ficar tranquilo e eu não desanimar com as circunstâncias da vida? Seja uma morte, seja uma doença, seja um desemprego, seja qualquer notícia má que bate na sua porta inesperadamente, de repente chega diante de você, te traz um sobressalto, e aí vem aquele nó na garganta. O que eu faço, pastor? Chora. Chora. Eu, quando cheguei em Belo Horizonte, graças a Deus eu peguei o voo aqui. Quando eu estava em São Paulo, pegando a conexão de São Paulo, o celular pegou sinal. A Tereza mandou um zap para mim e falou assim: Lu, minha mãe acabou de falecer. Eu falei: graças a Deus que eu comprei essa passagem e já estou no avião para chegar aí. Porque viveu a vida inteira com a mãe, cuidou a vida inteira da mãe, é filha única, né? Só tem um outro rapaz. Era muito chegada à mãe, a mãe mudou para perto da Betel para ficar perto da gente, e louvado seja Deus. Mas quando eu cheguei lá e abracei a Tereza estava o quê? Chorando. Não é falta de fé não, viu, meu irmão? É você ser humano, como Jesus era. Mas por favor, chore, jejue e ore. Porque quando você se levanta para orar, Deus anima o seu coração, amém? Pastor, quanto tempo Neemias orou? Vou te dar uma dica essa noite. Diquinhas do pastor Luciano.
Versículo 1 do capítulo 1 está escrito assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. Capítulo 2, versículo 1, no mês de Nissan. Você pode ver que os dois são no ano 20º. Um é no mês de Quisleu, outro é no mês de Nissan. No mês de Nissan acontece um negócio interessante. A Bíblia diz que Neemias era copeiro do rei, está aí no capítulo 1, no último versículo. E ele, quando foi dar o vinho para o rei, o semblante dele estava o quê? Triste. Por quê? Porque ele nunca ficara triste diante do rei. Era um sujeito para cima, alegre. Aí o rei, olhando para ele, notando diferença nele, diz assim: meu filho, você está triste? O que é isso? Deve ser tristeza de coração. Aí, irmãos, Neemias dá uma respirada funda, faz uma oração relâmpago e declara para o rei Artaxerxes, o senhor dos senhores de toda a terra, o que Deus tinha colocado no coração dele. Pastor, o mês de Nissan para o mês de Quisleu, qual é o intervalo de um mês para o outro? 4 meses. Em outras palavras, Neemias, desde que recebeu a notícia, uma notícia má, até o desfecho dessa notícia, ele orou por 4 meses. Você acha pouco ou muito? Isso para você notar, irmãos, a têmpera desse homem. Isso para você notar que Neemias era um homem que nunca agia antes de orar profundamente a Deus e receber de Deus a resposta. Eu não sei se você já conversou com um jocumeiro. Tem um jocumeiro aí, né, meu filho? Eita! O jocumeiro é um bicho estranho. Semana retrasada eu estive na Jocum, visitando o Tiago e a Paloma aqui da nossa igreja. Tem um campus da Jocum muito bonito aqui em Maringá. Você já foi lá? Bonito. Campo de futebol, um lugar maravilhoso. Pastor Luciano foi lá dar uma passeada, ver a Suelen, ver o Tiago, comia um pão de queijo lá. Não estava lá essas coisas de Minas não, mas tem que dar um desconto, né? O interessante, irmãos, que eu conversando com o Tiago, falei assim: Tiago, aqui é um lugar tão aprazível, tão bonito, o pessoal fica aqui até quando? Aí ele me deu uma resposta de jocumeiro, o pessoal fica aqui até Deus quiser. Eu falei: mas espera aí, até Deus quiser? Mas quando é que Deus quer? Porque se o cara quiser, ele vai ficar aqui o resto da vida. Ele falou: não, pastor, aqui a gente é o seguinte, a gente ora, até Deus falar no nosso coração. Quando Deus fala no nosso coração, a gente decide e vai. É assim ou não é? Olha os jocumeiros lá. E engraçado, irmãos, que eu conversei alguns dias atrás com um jovem que está fazendo a Jocum. O negócio deles é a mesma coisa. Não, eu estou orando a Deus, eu estou esperando Deus falar no meu coração. Quando Deus falar no meu coração e me dar paz, eu tomo a decisão. Sabe o que Neemias fez? Exatamente isso. Depois que ele recebeu uma notícia má, ele não quis resolver a coisa no braço não. Ele chorou, mas ele orou por 4 meses. Qual a segunda circunstância que esse homem se deparou, que tira e pode tirar a nossa paz? Em primeiro lugar, são quando as notícias são más. Segundo, é quando os recursos são poucos. Ih, pastor, esse é o meu problema. Quando os recursos são poucos. Observe comigo aí, por favor, o capítulo 2. No mês de Nissan, no ano 20º, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste. Ele era copeiro do rei, um cargo muito influente e interessante. Se o vinho tivesse envenenado, quem morria era quem? Era ele. O rei me disse, verso 2: por que está triste o teu rosto? Se não estás doente, tem de ser tristeza do coração. Então eu temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique.
Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quando durará a tua ausência? Quando voltarás? Gostavam dele, irmãos. Era um homem querido, tanto do rei quanto da rainha. Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas aos governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deveria alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Irmãos, a obra era muito grande. E Neemias sabia que os recursos eram escassos. Essa é a segunda situação, irmãos, que tem tirado a paz de muita gente. E pasmem, tem sido motivo dos mais graves de separação conjugal. Quando os recursos são poucos. Tem mais casais hoje se separando por falta de dinheiro do que por adultério. Tem mais casais hoje vivendo desavenças dentro de casa por causa de finanças, do que desavenças na área de criação de filhos e sexual. A segunda situação, irmãos, que nos assalta e tira a nossa paz, é quando os recursos são poucos. Neemias se deparou com esse gigante na vida dele. Os muros de Jerusalém eram grandes, longos, as portas estavam queimadas e os muros destruídos. Daqui a pouco eu vou te mostrar. E ele sabia, irmãos, que ele não tinha recurso, porque ele não era rico, ele era copeiro do rei, um cargo muito importante e de confiança, mas não tinha dinheiro. Pastor, quando os recursos são poucos, ou quando você é assaltado com pouco recurso, e de repente há muito que se fazer, o que Neemias fez? Em primeiro lugar, irmãos, Neemias teve no seu coração a disposição de trabalhar, e dele ser a resposta da oração dele. A Bíblia diz no verso 5 que ele orou ao Deus do céu e ele disse assim: olha, eu peço ao rei que o Senhor me envie para Jerusalém, porque eu vou reedificar os muros. Tem muita gente, irmãos, passando dificuldade, os recursos são poucos, me perdoe, porque é preguiçoso, porque de repente é preferível você receber do que colocar a mão e trabalhar. Neemias nos dá um exemplo maravilhoso. Ele tem pouco recurso, mas a primeira coisa que ele faz, ele diz o seguinte: eu vou ser o meu primeiro recurso, para eu poder ver essa situação sanada. E a Bíblia diz, irmãos, que ele pediu ao rei que ele fosse a Jerusalém edificar os muros. É a disposição desse homem para trabalhar e para sair da sua zona de conforto. Pastor Luciano, quando era agrônomo, aconteceu um fato interessante comigo. Pastor Luciano, quando formou em agronomia, foi para o Patrocínio, aqui em Minas Gerais. Eu trabalhava numa empresa empresa estatal, a Cazengue, Companhia de Armazéns e Silos do estado de Minas Gerais. Só que era um emprego, irmãos, meio político, né? A gente conseguia esse emprego por causa de algumas influências de pessoas conhecidas. E eu então fui contratado para ser um engenheiro da Cazengue lá em Patrocínio. Só que aí, meu presbítero, quando muda a política, você já viu, né? Igual maré. Aí, irmão, sabe o que aconteceu comigo? Eu fui demitido. Falou: pastor, esse treinamento todo que você fez não valeu não. Sabe por quê? Porque agora entrou fulano de tal, ele vai colocar o outro lá. Amém. E aí eu estava em Patrocínio, sem trabalho, sem dinheiro, pagando aluguel, morando num lugar. O que eu fiz? Irmãos, quando os recursos são poucos, eu falei: quer saber? Vou pegar o meu currículo e vou sair andando nessa cidade aqui, e tudo quanto é loja de qualquer coisa agrícola, eu vou bater a porta e vou entregar meu currículo. Você sabe onde que eu consegui emprego, irmãos? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, nenhuma. Eu arrumei emprego num galpão de café, de estocar saco de café. Pastor, o que o senhor fazia lá? Eu tirava o saco do caminhão e jogava lá na pilha, ajudava a ensacar. Pastor, mas o senhor era um engenheiro agrônomo? Ué, qual o problema? Se eu não consigo na minha área, eu não vou ficar sem trabalhar. Eu preciso trabalhar para quê?
para eu arcar com as minhas responsabilidades, porque eu não gostaria de voltar para a casa da minha mãe, e não tem problema nenhum também com isso não, viu? Porque teve uma época que eu tive que voltar. E aconteceu um fato, minha Tereza, interessante. A minha mãe esteve em Patrocínio me visitando, e eu fui levar ela no lugar onde eu trabalhava. Meu doutor, eu chegava em casa, aquela figura desolada. Porque você já entrou num armazém de café? Já? Sabe aquele pó? Sabe aquela coisa? Você chega no armazém de dia branco, sai de lá marrom. A roupa você pode jogar fora. Quando a minha mãe chegou em Patrocínio, irmãos, e me viu trabalhando naquele lugar, ela teve uma crise de choro de me ver trabalhando naquele lugar. E eu não entendi aquilo não. Eu falei, mamãe, mas qual o problema? Não, você não formou para isso. Eu falei, minha filha, todo trabalho é digno. E eu, com muita tranquilidade, irmãos, arregacei as mangas e fui trabalhar. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Se você está passando por dificuldade financeira, se os recursos são poucos, vai trabalhar. Não tenha medo. Arregace as mangas. Faça como Neemias. A obra é grande, o recurso é pouco, mas vai começar por mim. Começa por mim. Sabe por quê, irmãos? Porque senão a coisa não vai. Amém. Irmãos, mas Neemias fez um negócio fenomenal. Ele era inteligente demais. A Bíblia diz que tanto Artaxerxes como a sua esposa amavam Neemias, ao ponto de dizer o seguinte: você vai voltar? Marca a data para você voltar. Você pode ir, mas não fica lá não. Por quê? Porque ele era da mais extrema confiança do rei, e o rei queria ele perto. E aí Neemias o que fez? Ele se utilizou de quê? Da sua influência e daquilo que o seu próprio caráter infundiu na pessoa do rei. Primeiro ele se dispõe a retornar, mas depois ele chega perto do rei e pede o quê? Ajuda. Olha o que diz o texto. Versículo 8. Olha como esse homem não tem, assim, orgulho. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas, para os muros da cidade e para a casa em que deveria alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Em outras palavras, irmãos, Neemias, ele gozava da bem-aventurança do rei Artaxerxes. E o que ele fez, meu presbítero? Ele chegou perto do rei e disse assim: olha, eu estou precisando de um monte de coisa, meu rei, eu não tenho nada, eu só sirvo o seu vinho. Olha, mas as matas do rei tem muita madeira, me dê aí uma carta para que eu possa levar para o chefe da tua mata, e ele me dê madeira para minha casa e para as portas e para tudo aquilo que eu preciso. Sabe o que o texto diz? Que o rei deu. Que coisa gloriosa, irmãos. Quando a gente está numa situação de aperto, a gente tem que, às vezes, meu presbítero, jogar o orgulho fora. Não vou pedir não, porque afinal de contas vou me humilhar. Irmãos, que coisa gloriosa. Tem gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que às vezes está prontinho para ajudar você, porque Deus já colocou no coração dele o desejo de te ajudar. Só está precisando você falar. É ou não é? Neemias, irmãos, me ensinou uma lição gloriosa, que eu aprendi isso há muito tempo. Quando eu passo por dificuldades, querido, eu não vou querer enfrentar tudo e a todos sozinho não. Peça ajuda. Peça ajuda. Ore. Labute no trabalho, mas peça ajuda, encoste nas pessoas que de repente são seus amigos e podem te ajudar, e abre o coração, irmãos. Irmãos, nós somos uma família. Tem gente sofrendo dentro da igreja, e o pastor e as pessoas não ficam sabendo. Por quê? Porque às vezes é orgulhoso, me desculpe, orgulhoso. Neemias, irmãos, me ensinou uma grande lição. A obra de Deus é grande, preste atenção nisso. Há muitas necessidades. Eu vejo os meninos da Jocum, eu vejo a Jocum aqui, irmãos, meninos que sobrevivem, preste atenção com isso.
Meninos que sobrevivem com esposa e filho, com R$500 por mês. 500. Gente, querido, que vende broa, vende bolo, vende não sei o que, para aumentar o dinheirinho. A obra de Deus, irmãos, ela precisa ser alavancada. O reino de Deus precisa ser promovido, e tudo isso precisa de quê? De recurso. É por isso, irmãos, que é um privilégio quando o pastor vem aqui na frente e fala para a congregação que é necessário alguma coisa para o reino de Deus. Sabe por quê? Porque a gente compartilha a necessidade e Deus toca no coração daqueles que Ele tem preparado para ajudar. Agora, se você não falar, como é que faz? Compartilhe, fale, porque o Deus que você serve vai usar o irmão para abençoar você, amém? Já aconteceu isso com você algumas vezes? Você já foi usado algumas vezes para abençoar pessoas que estão passando necessidade? Não foi bom? Você não sente uma alegria indizível de ajudar? Não é um privilégio? Não é uma bênção você estender a mão para alguém que de repente não tem uma calça para usar? Você chega na casa dela com 3, 4, 5 calças dela de presente, o cabra fica aprumado, não fica? Irmãos, Neemias me ensinou uma grande lição. Quando os recursos são poucos, não esmureça, não ache que o mundo acabou. Em frente, trabalhe, arregace as mangas, seja você a resposta de Deus, a sua oração. Mas se você vê que a obra é muito grande, que você não dá conta, peça ajuda, publique. E olha que coisa bonita, irmãos, o texto diz que o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Em outras palavras, querido, ele conseguiu o recurso, não foi por causa dele não, foi porque Deus estava à frente do negócio. E aí você priva as pessoas de participar, está vendo? Olha que coisa gloriosa. Quando os recursos são poucos, é uma circunstância que tem assaltado e abalado muita gente. Terceira circunstância que Neemias encarou, irmãos, é quando o trabalho é gigantesco. Olha o que acontece quando ele chega em Jerusalém. Versículo 11 do capítulo 2, estou concluindo. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Quantos quilômetros, pastor, de Suzã a Jerusalém? 1.600. Quantos meses esse homem levou se ele tiver ido a cavalo? 2 meses viajando. Daí você vai entender porque que ele ficou 3 dias. Eu acho que ele ficou, viu, doutor, 3 dias dormindo e descansando. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite do 3º dia, me levantei, uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, para a porta do monturo. Contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Pastor, o que Neemias fez? Uma coisa é ouvir falar, não é? Uma coisa é receber uma notícia: olha, as portas estão queimadas, os muros derrubados e o negócio lá não está bom. Mas outra coisa é você ir lá. Neemias, irmãos, pegou alguns companheiros com ele, não falou a ninguém porque ele veio, o que ele veio fazer, nada, boca de siri. Ele fala com Deus. A Bíblia diz que ele foi de noite. Por quê? Porque ele não queria promoção, ele não queria espetáculo. Ele não alugou um carro de som e botou assim: Ministério Neemias, e fez aquele escarcéu. Não, ele vai de noite, irmãos. Ele pega um animal, não tem nem outro, só o que ele estava montado. Pega uns amigos dele lá em Jerusalém, conhecidos, e a Bíblia diz que ele faz o quê? Uma inspeção naquilo que ele ouviu falar. E quando ele faz a inspeção, irmãos, ele vê que o negócio está pior do que ele ouviu. Por quê? Porque tinha lugar que nem um cavalo passava. Olha, para um cavalo não passar, você que já montou um cavalo, você sabe que o negócio é ruim, porque aquele bicho vai em qualquer lugar.
Ele faz uma coisa interessante, ele percorre, irmãos, os muros da cidade, ele vai no local onde os escombros estão, ele quer passar os escombros, mas ele não pode, porque o trem está tão destruído. Ele faz uma inspeção em loco, vendo as dificuldades e o trabalho tremendo, descomunal e agigantado que ele tinha, mas ele faz uma outra coisa fenomenal. A Bíblia diz que ele sai dos muros, segue pelo ribeiro da cidade, fora da cidade, e ele então, quando está a uma distância razoável, ele contempla todo o muro e a sua desgraça de longe. Em outras palavras, ele quer mensurar o tamanho do estrago e do trabalho que ele vai ter. Talvez, querido, essa seja a terceira situação que traz para nós angústia no coração, que de repente tira a nossa paz, quando o trabalho é gigantesco, é descomunal, quando de repente você vê que há muita coisa para fazer, e você se sente tão pequeno e impotente para fazer. Isso pode te paralisar, isso pode te desanimar. Mas veja, querido, que Neemias foi assaltado com essa circunstância. Quando ele chega a Jerusalém, ele vê que a coisa está pior do que falaram com ele, mas ele usa uma estratégia maravilhosa. Ele observa tudo, ele mensura tudo, ele avalia tudo, e aí quando ele faz tudo, o que o texto diz? Ele volta para casa. Confira comigo, versículo 16. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Em outras palavras, Neemias chega na cautela, no silêncio, mensura, olha, observa, mede e constata que o trabalho é um trabalho avassalador, descomunal, gigantesco. Versículo 17. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, vergonha. E eu lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então todos disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. Vamos ler juntos? E fortaleceram as mãos para a boa obra. Pastor, quando o trabalho é grande, quando o trabalho é descomunal, quando a gente sente que sozinho a gente não consegue, qual é a estratégia de Neemias? Ele conclama e ele congrega cooperadores para o ajudar na obra. Que coisa gloriosa, irmãos. Neemias não é ciumento. Tem pastor ciumento. Tem líder na igreja ciumento. Não, o ministério é meu. É o meu não sei o quê. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Não é seu não, é de Cristo, amém? Tem pastor que tem medo de angariar colaboradores, com medo do sujeito puxar o tapete, tomar o lugar dele. Isso é gente insegura. Porque quando a gente olha para Neemias, irmãos, ele avalia, ele vai à noite, ele mensura, ele olha, ele se afasta, ele vê o tamanho, ele mede direitinho, e depois ele olha para si e diz assim: não dou conta. E o que ele faz? Ele reúne os magistrados, os príncipes, os sacerdotes, os povos, os líderes, e diz assim: olha, vocês estão cegos? Será possível que 151 anos ninguém teve olhos para ver a miséria em que nós estamos? Em outras palavras, ele mexe com o quê? Mexe com o brilho do povo. Será possível que ninguém está vendo a miséria que nós estamos? As portas queimadas, o muro está derrubado. Gente de Deus, olha como é que nós estamos, vergonha para as nações. E aí Neemias faz um negócio maravilhoso. Depois, o que ele faz, meu doutor? Ele conta o seu testemunho. Está aí, ó.
Ele contou como a boa mão de Deus estava sobre ele desde o Artaxerxes. Ele deve ter contado para o povo: olha, aconteceu isso, isso e isso, eu pedi carta, o rei me deu, olha as escâneas de madeira. Aí o povo animou. Chegaram as escâneas, tudo de madeira. E aí, irmãos, ele conclama o povo. Por quê? Porque o povo viu que a boa mão do Senhor estava sobre ele. E aí, irmãos, ele lança o desafio. Cadê o desafio? Está aqui, ó. Versículo 18, última frase: disponhamos-nos, edifiquemos. Em outras palavras, ele diz: irmãos, eu não posso fazer nada sozinho, unam-se a mim, nós somos um só povo. Essa obra não é minha, essa obra é nossa, é da nossa cidade, é dos nossos filhos, é das nossas esposas, é do nosso povo, é do nosso Deus. E aí o que o texto diz? Olha aí: e fortaleceram as mãos para a boa obra. Em outras palavras, irmãos, quando o trabalho é gigantesco, quando o trabalho é muito grande, é ciclóptico, né? Quando o trabalho se agiganta e você fica assim tão pequeno, achando que nada vai dar certo, agregue cooperadores. Seja uma pessoa que chame as pessoas para estar junto de você. Agregue as pessoas ao seu redor. Não tenha ciúme. Comece com o que você tem. Comece trabalhando e dando o exemplo. Inspire, motive. Chame as pessoas para participar junto do projeto com você, porque quando elas se sentem motivadas e quando veem que é a boa mão de Deus, elas abraçam. Amém? Abraçam. E a Bíblia diz, irmãos, que esse trabalho gigantesco, difícil, foi abraçado por todos da cidade. Por quê? Porque Neemias era um homem agregador. Nós precisamos isso na igreja, viu, irmãos? Gente que agrega, gente que une, gente que atrai, gente que motiva, gente que inspira, gente que de repente aquece o nosso coração para a gente arregaçar a manga e entender que o trabalho não é de um, de dois, o trabalho é de todos. Deixa eu te dizer uma coisa aqui: o que está faltando a você, hein? Para você abraçar a obra do Senhor. Neemias, irmãos, disse: não posso fazer sozinho, o trabalho é muito grande, há muita coisa eu tenho que fazer. Vamos, disponhamos-nos. E a Bíblia diz que fortaleceram as mãos para a boa obra. Parece um sonho, né, irmãos? É por isso que eu quis dar aquela data no início: 151 anos. Ah, pastor, isso tem jeito não. Ah, pastor, já tentaram. Diz o Hernandes que é os arautos do caos, os prognosticadores do inferno. Tem uma obra a ser feita, o sujeito encosta no você e fala assim: já tentou, não deu certo não. Esse é terrível, não é? Já teve gente que começou. O interessante, irmãos, que a Bíblia diz que depois de 151 anos, os muros quebrados, a obra iniciou-se, porque um homem se dispôs a trabalhar, e ao invés de ter ciúme e querendo a glória para si, distribuiu o trabalho para todos, para a glória ser do nosso Deus. Amém? Pastor, em quanto tempo o muro ficou pronto? É incrível, não é, irmãos? Capítulo 6. Vou terminar. Eu vou deixar o último para domingo que vem, tá bom? Eu vou cansar vocês. Versículo 15. Agora, irmãos, cá para nós, é inacreditável ou não é? Não é inacreditável? Eu sei lá, tem hora que eu não acredito nas coisas assim não. É demais, né, irmãos? Versículo 15 do capítulo 6 diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em quantos dias? Irmãos, só a obra da IPVO que ganha desse negócio. Pastor, peraí, 151 anos o negócio, ninguém deu conta. Neemias chega em Jerusalém e constrói um muro em 52 dias. Pastor, 52 dias é um mês e meio.
Quer dizer que a obra foi terminada em 1 mês e meio? Foi. Mas sabe por que foi? Vou te dar a resposta aqui. Capítulo 4. Aí eu estou pulando as etapas, né? Versículo 6. O capítulo 4 é uma outra circunstância, mas vou deixar ela para domingo que vem. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade. Está vendo? Ele dá um relatório de metade e depois dá um relatório do final. Mas a razão aqui, ó. O que diz aí? Porque o povo tinha o quê? Ânimo para trabalhar. É por isso, irmãos, que eu acredito na igreja de Jesus. É por isso que eu acredito numa igreja vibrante, crescente, abençoada, bíblica. É por isso que eu acredito que uma igreja pode estar passando um pior momento da sua vida, mas Deus pode restaurar e fazer dessa igreja uma grande igreja. É por isso que eu acredito que um casamento, uma empresa, uma família pode estar passando pelo seu pior momento, mas com Deus pode restaurar e fazer dela o seu melhor momento. E aquilo que em muitos anos não foi realizado, o próprio Deus pode realizar em bem pouco tempo. É só você ter fé, coragem, trabalhar, agregar as pessoas, levantar as mangas e colocar a mão na massa, orar, ser um homem piedoso e fazer para a glória de Deus. Que o seu casamento pode ser o melhor, sua família pode ser o melhor, sua família, sua igreja pode ser a melhor, mesmo que estejam com os muros destruídos. Neemias é um exemplo disso. Irmãos, que coisa gloriosa. Pastor, qual a quarta circunstância? Domingo que vem, que assaltam a nossa vida e nos paralisam. A quarta e última eu vou deixar para domingo que vem, mas eu quero deixar só essas três com vocês. Quais são, pastor? Primeiro, quando as notícias são más, o que eu faço? Choro, jejuo e oro. Por quê? Porque o choro vem à noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Amém, irmãos? Amém? Quando os recursos são poucos, e agora? Fui demitido, o que eu faço? Meu filho, vou carregar saco de café, não tem problema não. Faço qualquer negócio, vou lavar carro, vou plantar batata, vou fazer qualquer negócio, irmão, mas não vou ficar aí de mão abanando. Eu vou trabalhar. E outra coisa, eu vou publicar a minha necessidade e a necessidade do povo e do reino de Deus com os irmãos, porque está cheio de gente querendo ajudar, só esperando eu falar. É ou não é? Olha que bênção. Nós recebemos muitas coisas boas aqui para a nossa obra. Oferta boa, gente maravilhosa, que quando ficou sabendo do negócio, pulou na bênção. Pula na bênção. E pastor, vou pular na bênção. E aí, irmãos, a coisa anda. Mas sabe por que a coisa anda? Primeiro, porque Deus está na frente. Mas segundo, porque ficou sabendo. Porque se não ficar sabendo, irmãos, como é que faz? Nós não vamos adivinhar. Então você tem que publicar, porque está cheio de gente com coração generoso para te ajudar. Amém? Terceiro, quando o trabalho é gigantesco, grande, agregue colaboradores, encoste nas pessoas, inspire as pessoas. O casamento está ruim? Peça ajuda. Relacionamento com os filhos está ruim? Peça ajuda. Está vendo que o trabalho está muito grande, você não está dando conta? Peça ajuda. Não tenha medo não, querido. O trabalho é do Senhor, ó. Não tenha medo do outro tomar o seu lugar, isso é bobagem. Peça ajuda. Porque Deus tem preparado um monte de gente aí com coração amoroso, que tem capacidade de te ajudar, pode te ajudar e quer te ajudar. Mas você tem que compartilhar. Porque se você não pedir ajuda, o que Neemias fez? Inspecionou, observou, mensurou e pediu ajuda. E conseguiu? Conseguiu. Depois você lê o capítulo 3, você vê que coisa linda. Sabe o que o texto diz? Cada um edificou o muro da frente, defronte da sua casa. Olha que coisa simples. A casa está aqui, o muro de frente da sua casa
ficou a responsabilidade dessa família. E assim, cada casa onde o muro estava na frente, reedificou o pedacinho do muro referente à sua casa. E aos 52 dias, todo o muro estava reedificado. Por quê? Porque cada família tinha interesse de edificar o muro, porque era segurança para a sua própria casa. Olha que lindo. Igreja é assim, viu, irmãos? Igreja precisa contar com o trabalho de todos, para não sobrecarregar alguns. O muro diante da sua casa tem que ser reedificado, para que a igreja seja toda edificada. Essa é a lição de Neemias. Amém?